Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los em paz, e trabalhando na seara de Jesus, todos, atendendo assim ao chamado divino, onde Jesus vem nos propondo trabalhar na sua seara. Essa seara que é muito grande, diz ele, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E, em outro momento, ele vai dizer que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A seara é grande, oferecendo trabalho para todos aqueles que estiverem interessados em contribuir na obra de Deus. Porém, muitos esperam serem chamados pessoalmente, com convites especiais, mas não é assim. Deus nos convida através da vida, através de situações as mais variadas. E tem um ponto muito importante nessa de muitos chamados e poucos escolhidos, porque Deus nos chama a todos, mas quem se escolhe somos nós. Então, quando ele diz muitos dos chamados e poucos os escolhidos, significa que o chamamento está vindo de várias formas, né? Porém, os ouvidos ou as pessoas, como diz o Evangelho, se fazem de ouvidos moucos, ou seja, fazem que não escutam, ou se escutam, não atendem os chamados porque não querem. Isso é muito importante que nós entendamos, que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de decidir, de escolher o que nós bem entendemos. Porém, depois que a escolha foi feita, nós ficamos ou ficaremos prisioneiros, escravizados dos resultados, quando se diz relativo às escolhas mal feitas. E nas escolhas bem feitas, nós também vamos ter os efeitos daquelas escolhas bem feitas, mas não seremos escravos, né? Seremos livres. Quem está com Jesus, ele mesmo diz, né? Eu sou a porta. Eu, quem entra por essa porta, diz ele, pode entrar e sair. Ele dá liberdade. Isso é muito significativo, né? Então, no trabalho de hoje, nesse vídeo que estamos gravando e que vamos dispô-lo aqui no YouTube, e também já vou lembrando os irmãos que nós temos uma série de outros vídeos gravados, palestras de 30 minutos que nós fazemos, e que os irmãos podem entrar no YouTube, no meu canal, né? O meu canal tem o meu nome, Luiz Miller, Luiz com Z e Miller com dois Is. É diferente, não é com U tremado. Então, ali vão encontrar, inclusive, um pequeno curso de doutrina espírita para os principiantes, de uma forma bem clara, bem acessível, que também está lá no canal do YouTube. Esse até os irmãos podem encontrar na playlist, né? Onde tem ali 10 palestras de 30 minutos, falando sobre
a doutrina espírita e os seus fundamentos, né? Então, hoje, dando sequência a essa nossa conversa que a gente vem fazendo semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, hoje nós vamos conversar sobre o nosso João Batista. João Batista, esse espírito, ele evoluiu tanto que Jesus chegou a dizer que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Bastante importante essa informação. E vamos recordar que ele foi Elias, né? Ele foi Elias e antes foi Moisés. Ele veio reencarnando. Moisés, Elias, João Batista, né? Que depois é decapitado. Então, nós vamos observar que, aliás, antes de Moisés, ainda ele foi Jacó. Eu estava tentando lembrar aqui, mas é. Então, são 4 personalidades que ele assumiu, muito importante na, nos patriarcas hebreus e depois nos profetas, né? Então, ele reencarna como Jacó. Até tem um detalhe bastante importante, porque aqueles hebreus que ficaram 400 anos lá no Egito, escravos, eles foram levados por Jacó, porque José, seu filho, estava lá, era o vice-rei do Egito, e ele então leva a sua família toda para o Egito, e fica lá 400 anos, e aí já eram escravos, né? E aí essa família estava enorme daí. Então, esse Jacó que levou, depois ele reencarna como Moisés para buscar de lá. É um fato bastante curioso, né? Depois ele reencarna como Elias e depois como João Batista. Também tem um fato marcante para destacar aqui, é a questão da transfiguração no Monte Tabor. Os irmãos vão observar que Jesus se transfigura e do lado dele aparece Moisés e Elias. E eu estou dizendo aqui que é um só espírito. E poderão perguntar, né? Mas como que, se é um só espírito, aparece 2 personalidades? Exatamente isso que eu acabei de falar. Aparece 2 personalidades, ou seja, 2 personalidades que o mesmo espírito assumiu. Porque o que é Jacó? É uma personalidade. O que é Moisés? Uma personalidade. Então, ele, como espírito no plano espiritual, ele pôde e fez projetar essas 2 personalidades, sendo o mesmo espírito, né? É bastante curioso, bastante interessante essas nuances, né, que a doutrina espírita nos apresenta e que, quando vamos estudando um pouco mais, vamos entendendo todo esse processo, todo esse mecanismo, né? E a gente, só para lembrar que João Batista, então, foi Elias, né? Ele foi Jacó, Moisés, depois Elias. E depois, só que ali, como Elias, ele mandou matar 450 sacerdotes que eram adoradores de Baal. E, claro, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, ele iria passar por aquela pena. E foi onde ele, como João Batista, foi decapitado. Porém, durante esse espaço entre Elias e João Batista, ele evoluiu muito e se prontificou a vir para ser o precursor de Jesus, para vir aquele que estaria lá no deserto primeiro, anunciando, né, a vinda de Jesus, e depois começa a batizar ali no Rio Jordão, né, onde se processa aquele fenômeno belíssimo na hora do batismo, onde João Batista vê descer sobre Jesus o que ele chamou de Espírito Santo, em forma de uma pomba, né? Ali, além desse fenômeno
desse espírito, ainda houve assim voz direta do ar, né? Surgiu uma voz. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E dali, depois do batismo, Jesus dá começo ao seu messianato. Mas até ali, até essa hora do batismo, Jesus não tinha ainda começado o seu messianato. Tanto é que ele não é conhecido ali antes do batismo como Jesus Cristo. Ali ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele só passa a usar o nome Jesus Cristo depois do batismo, porque quando ele começa o messianato, que Jesus é o nome e Cristo é uma função. Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Filho do Homem, são várias nomenclaturas que são dadas, mas tudo depois que ele começa o messianato, que ele vai começar a formar os discípulos, inclusive discípulos de João, passam a seguir Jesus, e algumas pessoas vieram para João dizendo: olha, os teus discípulos estão te abandonando, os teus discípulos estão indo com ele. E João dá-se uma prova de humildade e diz assim: é preciso que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque a missão de João Batista estava terminando e a de Jesus estava começando. Logo depois, João é preso e decapitado. Mas antes do batismo, nós vamos encontrar João Batista no deserto. E com uma frase bastante interessante que o Evangelho de João, agora é o João Evangelista, não o João Batista. O Evangelho de João vai narrar esse período, essa parte que João Batista passa no deserto, e ele vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. É bastante significativa esta frase, né? Porque essa voz que clama no deserto, esse deserto ele está representando os nossos corações, ainda deserto de atividades, deserto de benfeitorias, né? Mas assim mesmo ele estava falando, né? Porque depois ele vai dizer também que ele veio para endireitar as veredas. Não era, há quem pense, ele estava falando de preparar o caminho de Jesus. Não é isso, não. Ele estava falando isso para o povo, para que cada um pudesse se arrepender e endireitar as próprias veredas, o seu caminho, porque é o que compete a todos nós, endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, né? Evitar os caminhos tortuosos, né? Aqueles caminhos sinuosos, sedutores, que nos atraem para situações não tão dignas. Né? Então, ele vem também falar disso para que o povo que estava ali escutando, porque ele não só batizava, ele pregava. Ele era tido como mestre, João Batista era tido como mestre. Né? Então, até eles vinham pedir conselho, né? Eu lembro de uma passagem que um publicano, que era aquele cobrador de impostos, né, da época, ele disse: mas mestre, eu sou publicano, como é que eu faço? Eu posso cobrar? E ele dá uma resposta fantástica: sim, mas não cobreis mais do que o estipulado. Porque na época já existia essa coisa de propina, essa coisa toda, né? E muitos publicanos, que eram os cobradores de impostos, enriqueciam de forma ilícita, porque eles davam para o representante de Roma, né, o produto
da sua cobrança daquilo que era estipulado. Mas como eles estipulavam a mais, eles ficavam com uma parte, né? Aí também vieram soldados de Herodes, enfim. E nós, mestre, o que podemos fazer? Ele diz assim: vos contenteis com o vosso soldo. Soldo é o nome que se dá ao salário dos soldados, né? Então, a doutrina dele era uma doutrina assim. Ele já estava fazendo aquela preparação para que, quando Jesus chegasse, aí sim preparar nesse sentido de Jesus poder já falar alguma coisa a mais, né? Então ele vai dizer, né? Endireitai o caminho do Senhor. E isso a gente vai encontrar tudo lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, do versículo 23, ali para frente. Os irmãos vão encontrar isso lá no Novo Testamento, né? E nós, como espíritas, nós buscamos ali no Novo Testamento e damos assim a nossa interpretação, né? A nossa explanação de acordo com os princípios que a doutrina expõe. E aí ele também dizia, porque o pessoal sabia que o Messias estava vindo, sabe? Estaria vindo. E ele anuncia a vinda de Jesus e diz para o povo: eu não sou o Messias. Aquele que vem depois de mim, de que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, esse virá e vos batizará com fogo do Espírito Santo, porque eu vos batizo com água, mas vos convido ao arrependimento. Então ele também chamava a atenção que não bastava, porque eles achavam que bastava se entrar no Rio Jordão, se banhar ali, receber o batismo de João, e estava tudo resolvido, e não era para isso. Ali era apenas um ponto de referência onde eles iam escutar, né, a mensagem no sentido de arrependei-vos, o machado está já junto das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada. Então, também ele está falando da questão da nossa produção espiritual, né? Esse negócio de ser cortado, quer dizer, nós estamos encarnados, mas precisamos produzir. Na medida em que nós não produzimos, nós vamos para a espiritualidade, o que vai acontecer? Não chegamos a gerar nem árvore, né? Na verdade, vamos ter que retornar para cá para trabalhar, porque a gente não vem aqui neste plano da Terra aqui em férias. Nós não estamos aqui numa colônia de férias, não estamos aqui num spa, nós estamos aqui numa seara, sabe? Num campo de trabalho, que é essa vida terrena, para que, através desse trabalho, nós possamos ir crescendo, evoluindo, construindo faculdades para o espírito, né? Construções como construção do amor, construção da paz, construção da fraternidade, do perdão, da caridade. Tudo são construções que nós vamos fazer. E aí, quando Jesus aparece, porque precisamos entender o seguinte: Jesus e João Batista, eles eram primos. João Batista conhecia Jesus, Jesus de Nazaré, mas ele não sabia que aquele era o Messias. Aí depois dali, quando ele vê aquela manifestação do Espírito Santo, naquela verdadeira sessão divina que foi feita ali no Rio Jordão, é que ele passou a reconhecer que aquele ali era o Messias que ele estava anunciando. Porque ele anunciava, mas não sabia quem. Sabe, ali, quando Jesus aparece no Jordão para ser batizado, ali é também uma identificação. E é o começo de um processo de seu messianato.
porque nós vamos entender que Jesus, quando entrou nas águas, ali ele se chamava Jesus de Nazaré. Quando ele saiu, ele passou a ser chamado de Jesus Cristo. Ele entra um e sai outro, ou seja, ele assume o seu messianato, a sua missão ali a partir daquele evento, né, que é chamado de o batismo de Jesus. Na verdade, ele não precisava, o próprio João Batista não queria fazê-lo, né? mas ele, mas ele falava de que era necessário. Né? Então, vamos observar, né, esse trabalho de João Batista. Aí a gente pode dizer assim, mas peraí, mas João era um missionário, eu não sou. Só que assim, nós precisamos entender que o convite de Deus para nós, para o trabalho, né, ele não está exigindo de nós que nós sejamos um João Batista, não é isso. O convite de Deus é para que nós apliquemos o talento que temos. Na parábola do talento, os irmãos irão observar que teve um que recebeu um talento, o outro recebeu dois, o outro recebeu cinco. Infelizmente, aquele que recebeu um talento por achar que era pouco, por achar que estava sem condições, como muitas vezes nós justificamos a nossa ausência no trabalho, porque somos pequenos, porque somos novos, porque eu não sei nada. Ou seja, estamos dando uma explicação para a nossa indisponibilidade. Porque quem está disponível com aquilo que sabe fazer e pode. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos nos integrar na sociedade, fazendo o nosso trabalho com os talentos que temos. E aí nós vamos ver que aquele que recebeu 2 talentos, ele não enterrou, ele produziu mais 2. E o que recebeu 5, produziu mais 5. Então podemos observar que entre o 2 e o 5, nós vamos ver que cada um ficou na sua área, na sua competência. Porém, em termos percentuais, os dois produziram 100%. Na métrica divina, estava tudo legal, tudo certinho. Mas nós esquecemos disso, porque uma outra coisa muito importante que nós precisamos também levar em conta é que as nossas ações no bem, elas não precisam ter extensão, elas precisam ter profundidade. Se os irmãos lembrarem lá no óbolo da viúva, nós vamos verificar que nós vimos ali aquela mulher dar 2 denários. Significa o quê? Uma extensão curtinha, não tinha extensão. Era só 2 denários. Mas a profundidade daquele era assim, de uma profundidade incrível, porque era o amor dela que colocava ali, a intenção dela. Né? Já aqueles ricaços que davam sacos de dinheiro, muito dinheiro, eles estavam trabalhando em nível de extensão, em nível de quantidade, mas não tinha profundidade. Né? Então, também isso nós precisamos levar em conta, que os nossos atos, não importa se eles são pequenos, nós não devemos levar em conta quantidade. Qual é a extensão do bem que nós estamos fazendo? Pode ser uma extensão bem curta, mas que ela tenha profundidade. Porque se tiver profundidade, aquele bem vai ficar atuando no nosso irmão, no nosso próximo, no nosso entorno. Isso é importante, né? Então, é outra coisa que nós precisamos levar em conta, o que Jesus espera de nós. Ele não espera que a gente, de uma hora para outra, se transforme nisso, naquilo, naquele outro. Ele vai observar em nós são as nossas intenções, os desejos que temos de nos tornar melhores, não do que os outros,
mas melhores do que nós mesmos, para poder estar com capacidade de poder ajudar com proveito. Porque às vezes só ajudar, 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 de repente nós não estamos fazendo a caridade, né? Então, o que Jesus espera de nós é aquilo que os Espíritos falaram sobre a caridade na questão 688, né? 68, 686, 686, isso, sobre a caridade. Eles vão dizer que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então, a benevolência é o carro-chefe, vamos usar esse termo. A benevolência é o carro-chefe desse processo evolutivo, porque benevolência para com todos implica em tudo com relação ao próximo. Nós vamos ver se a gente, sendo benevolente, nós não vamos precisar nos preocupar em ser indulgente, porque ser indulgente é não ver os defeitos alheios, né? E se ver, não divulgar. Mas se nós formos benevolentes, nós não vamos olhar as imperfeições dos nossos irmãos. Nós vamos ter uma luneta moral, né? Que vamos observar os nossos irmãos que nos rodeiam e procurar ver neles tudo de bom que eles têm, porque todos temos coisas boas, né? Há uma expressão que diz assim: em todo Caim nós podemos encontrar uma, uma parte de Abel. Caim representa as coisas negativas, né? E Abel, que foi o irmão morto lá da Bíblia, né? Pelo próprio irmão, representa a luz, o bem, o amor. Então, em todo Caim, em toda pessoa imperfeita, nós podemos encontrar uma nesga de perfeição. E é nisso que é o nosso foco, para que isso possa ir aumentando no nosso irmão, o seu lado perfeito, o seu lado misericordioso, o seu lado luminoso, né? Então, onde a recomendação primeira, benevolência para com todos, vai fazer com que nós entendamos que precisamos usar essa luneta moral, essa luneta do amor, para que a gente olhe e, tipo de uma fotografia, a gente fotografe, mas não julgue, né? Porque esse é o grande problema. Nós olhamos e fazemos julgamentos. Cuidar com os julgamentos, cuidar com a maledicência, cuidar com falar mal da vida alheia, né? Cuidado com aqueles vocabulários chulos. Vamos melhorar cada vez mais o nosso vocabulário, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, para que a gente vá cada vez mais nos aprimorando também no aspecto cultural, né? E com isso os nossos sentimentos vão sendo enobrecidos, né? Porque o amor, uma vez instalado em nosso coração, vamos adquirindo uma nobreza de trato com o nosso irmão, vamos tendo um trato cada vez mais enobrecido, uma relação cada vez mais fraterna, né? Mais amistosa, mais luminosa. E é isso que Jesus espera de nós, né? Por isso ele vai dizer que o fardo dele é leve, que não custa nada disso, né? Porque nós não carregamos. O fardo de Jesus representa coisas leves que nós podemos carregar. O fardo daquele César é pesado. As coisas da matéria pesam, nos, nos atrasam na caminhada e assim por diante. Então, meus irmãos, vamos observar essa expressão de João Batista: eu sou a voz que clama no deserto. Que os nossos corações não estejam desertos, que eles estejam abertos para a entrada do bem, para a entrada da paz, para a entrada do amor, né? Que isso possa ir acontecendo gradativamente, para que nós possamos ser assim verdadeiros representantes do Cristo aqui na Terra, que é o que Ele espera de nós, com o que nós temos, como nós somos. Claro que Ele espera que a gente vá se melhorando, né? Que nós nos melhore, que nós
nos tornemos cada vez mais amorosos, mais gentis, mais carinhosos, mais fraternos, mais cordiais, né? Isso que ele espera de nós, ok? Gente, muito obrigado pela atenção preciosa dos irmãos que chegarem a assistir o nosso vídeo, desejando a todos muita paz, que todos possamos ficar com Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.